Nesse vídeo eu vou calcular os momentos de inércia de um retângulo. E quais são eles? Vão ser momentos de inércia de um retângulo, o momento de inércia em relação ao eixo x, em relação ao eixo y, e o momento de inércia polar, ou em relação ao eixo z, que fica no ponto da interferência do cruzamento do x com y, bem aqui. Então, começando a calcular, e todos vão ser pela definição. Começando a calcular o primeiro momento de inércia, em relação a x, no caso, ele por definição vai ser y² vezes um diferencial de área, dA. Em que esse y² vai funcionar como raio de giração. Esse cara aqui vai ser um raio de giração de dA. Se você não sabe o que é um raio de giração, clica no card aí em cima que eu vou adicionar um vídeo sobre isso. Beleza. Raio de giração de dA. Esse vai ser o nosso y. Então eu vou ter um y aqui e eu vou precisar de um dA tal que o y seja a raio de giração dele. Então o nosso dA para esse caso vai ficar na horizontal, né? E esse cara aqui vai ser o que? Vai ser um retângulo de largura B e de altura dy, e o diferencial de área dele vai dar B vezes dy. E quando a gente for substituir, esse diferencial dy vai variar de 0 até B. Desculpa, até H. E vai variar de 0 até H, que é a altura máxima ali do retângulo. Então, quando a gente for substituir, vou colocar y² vezes dA, que vai ser B dy. E esse dy vai variar de 0 a H. Isso daqui vai ser o momento de inércia em relação a x, ao eixo x. Isso daqui vai ser igual o b sai da integral, o y² vai ficar y² sobre 3, aplicado de 0 a h. Então eu vou colocar direto h³ sobre 3, já que em 0 vai dar 0. Isso daqui vai implicar para a gente que o nosso momento de inércia em relação a x vai ser bh³ sobre 3. Beleza, achamos o momento de inércia em relação ao eixo x pela definição. Agora a gente vai achar o momento de inércia em relação a y. O momento de inércia em relação a y vai ser parecido. Se é y, eu vou colocar x dentro da integral, que dA. Sendo que esse x tem a mesma ideia do y na integral de cima. Vai ser o raio de giração de dA. Então a gente acaba percebendo que esse primeiro dA que a gente pegou, né, esse diferencial de área horizontal, ele não vai servir para a gente calcular o momento de inércia em relação a y. Só trocar de página aqui. Beleza. Então ele não vai servir para a gente calcular o momento de inércia em relação a y. Então a gente vai precisar pegar um outro diferencial. Um diferencial em que o x seja o nosso braço o raio de giração.
Então, eu colocando um x aqui, ele tem que ter um diferencial nesse sentido aqui, um diferencial na vertical. E pegando esse diferencial aqui, eu vou ter ele aqui, a largura dele é dx e a altura é h. Então, o nosso diferencial de área vai ser h vezes dx. Substituindo lá, isso daqui vai ficar integral. Ah, e outro. O dx, como é dx aqui, a gente vai colocar o limite de integração de x, que varia de 0 até b. Né? De 0 até b. Então, de 0 até b é x quadrado vezes esse dA, que é h dx. h dx. Isso daqui vai dar pra gente. O h sai porque é constante. O x fica x ao cubo sobre 3 de 0 a b. Então fica b ao cubo sobre 3, né? Isso daqui é igual ao nosso momento de Ness em relação a y. E o que vai ser o nosso momento de Ness em relação a z? Nosso momento de Ness em relação a z vai ser a integral do raio, né? Do raio ao quadrado dA. Beleza. Então aqui, esse raio aqui vai ser esse cara aqui, ó, né? O raio ao quadrado. Eu vou ter que pegar um elemento diferencial de segunda ordem, dx, dy, para poder ele ser o nosso raio de giração. Beleza. Isso daqui vai ser integral de r quadrado dx dy. Mas quem vai ser r ao quadrado aqui nesse caso? R ao quadrado, se a gente for expandir esse cara aqui, né? Se a gente for expandir esse cara aqui, eu tenho o retângulo aqui e tenho um diferencial aqui. Esse cara é o R, né? Que é a distância do diferencial até o eixo que ele está rotacionando. Eu vou ter um triângulo retângulo aqui, né? Que vai ser RYX. Então R quadrado vai ser igual a x quadrado mais y quadrado. Então isso daqui implica em x quadrado mais y quadrado dx, vai ser uma integral dupla, né? Dx dy. E os limites de integração. O dx está primeiro, então eu vou colocar o primeiro limite em x. X varia de 0 a b. 0 a b. E o y varia de 0 a h. 0 a h. Então isso daqui vai ficar integral de 0 a h. Aqui vai ficar o quê? Integral desse primeiro aqui em relação a x vai ser x ao cubo sobre 3 aplicado de 0 a b. Então vai ficar b ao cubo sobre 3 mais y ao quadrado x, né? Mas esse x de 0 a b, então y ao quadrado vezes b. Isso dy. Beleza. Isso daqui vai ser igual. Já aplicando a integral de 0 a b, isso daqui vai ser y vezes esse cara aqui, né? De 0 a h, então eu já vou aplicar direto h vezes isso, mais y ao cubo sobre 3 de 0 a h,
vezes b. Y ao cubo, eu vou aplicar logo em h ao cubo sobre 3 vezes b. Então isso daqui é igual a hb b ao quadrado mais h ao quadrado sobre 3, né? E a gente já viu que iz vai ser igual a ix mais iy. Então, essas duas coisas tem que dar iguais, né? Esse daqui vai ser o nosso iz, pela definição. E a gente acaba percebendo que vai dar a mesma coisa, né? Ó, iz, que é o nosso x aqui, é bh ao cubo sobre 3 mais o y. O y vai ser hb ao cubo sobre 3. Esse cara aqui é igual a esse aqui, né? Então, acaba dando a mesma coisa. Beleza, então a gente calculou o momento de inércia em relação a x, a y, e o momento de inércia polar ou em relação a z.